DNA. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. E eu sou a jornalista Leandra Kruber e aqui no DNA a gente te convida a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e, claro, na região. E para quem está estranhando a ausência do nosso colega apresentador oficial do programa, Cassiano Cavalheiro, ele está descansando, está em férias e volta já na segunda-feira. E quem quiser interagir com a gente, é só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Qual é, Leandra? O nosso WhatsApp é o 991 36 2472. Repetindo aí para ti que quer mandar uma mensagem, interagir com a gente, 991 36 2472. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, nós vamos ter que voltar no tempo. Vamos voltar para o ano de 1985. E no mundo, em 1985, ocorreu o primeiro Rock in Rio. E o presidente do Brasil era João Figueiredo. Morre o presidente eleito da República, Tancredo Neves, no Instituto do Coração, em São Paulo. Então, o vice-presidente José Sarney toma posse como 31º presidente do Brasil. E a banda Engenheiros do Havaí, banda gaúcha, começava a ser fundada. E a Câmara dos Deputados, também em 1985, aprova o projeto de lei criando o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Que legal, Leandro. E já aqui em Santa Maria acontece então a fundação do Centro Desportivo Municipal, o CDM. É a fundação também da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Gabriel Bolzan, aqui em Santa Maria. Ocorre a inauguração do Museu Educativo Gama Dessa. E em 1985, inaugura-se ainda o Santuário Basílica da Medianeira. Nesse mesmo ano, falece o Teixeirinha, famoso cantor gaúcho. Quem nasceu em 1985 foi o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo. E a Mariana Rios, atriz e cantora. E no dia 8 de fevereiro de 1985, nasceu o nosso convidado de hoje, Márcio Medeiros. Bem-vindo, Márcio. Muito obrigado. Vamos começar a apresentar o nosso entrevistado de hoje. Ele é filho de Antônio e Gabi Medeiros e irmão de João e Melissa. Nasceu em Augusto Pestana, mas já morou em vários estados, 17 cidades. Ele vai contar essa história pra gente. O Márcio também é marido da Lisânia e pai de pets, da Frida, da Nina, da Pandora e do Sirius, é isso? Exatamente. Fez a graduação e mestrado na UFSM em Ciências Sociais e doutorado em Sociologia em Brasília, na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília. Uhum. Ele já foi professor também em diversas escolas de Santa Maria e na UFSM. E ele é colunista do Diário, na nossa página Plural, e também integrante do programa Sala de Debate. O Márcio é sensei de uma arte marcial tradicional que se chama ninjutsu. Ávido leitor, tem grande preferência por romances de ficção e quadrinhos em geral. E nesses anos aí de pandemia, o Márcio começou um podcast de sociologia. Ainda a gente está sabendo que o Márcio gosta muito de fazer um churrasco, mas essas e outras histórias ele vai contar pra gente. Márcio, vamos começar então. Bem, jornalista gosta muito de cronologia, né? Lá da ordem. Vamos falar um pouquinho da tua infância. Perfeito. 17 cidades tu morou? Não, foram 9 cidades, 17 mudanças, quer dizer, 17 foi a última vez que eu contei, né? Pode ter sido um pouco mais de mudanças, né? E morei aqui em 4 estados, isso, exatamente. Então, eu tenho uma trajetória aí, né? Tu nasceu onde? Fala um pouquinho da tua infância. Bom, vamos lá. Eu nasci em Augusto Pestana, mas eu só nasci lá, eu não conheço nada da cidade. Eu saí de lá com 1 ano, alguma coisa assim. Eu não tenho... As 2 primeiras cidades que eu residi, eu não tenho lembrança quase alguma, né? Tem vagas, né? Eu morei em Augusto Pestana, de lá a gente foi para Canarana, né? Que é
Mato Grosso, né, próximo ao Xingu. Aí lá é uma cidade que fica mais ao norte do estado, e eu tenho vagas lembranças, mas eu tenho algumas lembranças que são muito marcantes, né, porque meu pai, na época, ele era amigo do cacique da tribo Chavante. Então eu passei parte da minha infância no meio dos índios, né? Meu pai ia final de semana lá, e lá como tem essa lógica, né, das mulheres cuidarem das crianças, a mãe me adorava esse processo, porque ela me largava no meio dos índios lá, as mulheres ficavam cuidando de mim e das outras crianças da tribo. Então eu ficava lá no meio dos índios, lá brincando com eles, tomando banho de açudezinho que tinha lá e tal. E aí eu ficava lá, e aí tenho essas lembranças de estar lá, de presenciar, né, a corrida do Buriti, que é uma corrida tradicional indígena que estava lá, que a gente acompanhou de carro. Então eu tenho algumas lembranças, mas são lembranças assim pontuais, né? Eu não tenho uma lembrança bem estabelecida. A minha lembrança bem mais forte é quando eu volto, né? A gente fica lá algum tempo, né? E volta, aí eu já tenho uns 4 anos por aí, que a gente volta para Juricaba, que é a terra da família da minha mãe, né? Que é ao lado de Juí. E lá a gente permanece dos 4, 5 anos até os meus 8 anos, né, de idade. Aí lá eu, enfim, convivi muito com meu avô, né, que era meu vodraço, na verdade, que era o segundo marido da minha avó, e que foi uma figura essencial na minha trajetória, né, de vida, porque ele que me incentivou a ler, por exemplo, né. A gente tinha como meu avô era austríaco, ele veio ainda criança para o Brasil, e ele era uma pessoa que lia muito, né? Enfim, lia em português, em alemão, ele fazia ele era luterano, então ele fazia as correspondências entre a igreja e a Alemanha, ele que redigia as cartas, então ele era uma pessoa que gostava muito de ler. E aí vamos botar assim, a nossa atividade diária era sentar na frente de casa à tardinha, como boa cidade interior, não tem muito o que fazer, né? E a gente ficava lendo, né? O vô ficava com um livrinho, eu ficava com os livrinhos infantis, né? Lendo, e eu, nesse processo, eu li a biblioteca pública inteira, né? Eu li toda a literatura infantil com um ano e pouquinho depois que eu aprendi a ler, eu li a biblioteca inteira pública, né? Mas, Márcio, eu fiquei curiosa, o porquê de tanta mudança? É a questão profissional? Então, aí tem a ver com meu pai, né? O pai, ele era assessor de político. Então eu nasci no meio da política, assim, nos bastidores da política, né? Então ele ficava um tempo assessorando, ele era um técnico profissional de política. Então como é que ele funcionava, né? Ele pegava um político, ele fazia campanha política e depois ele ocupava a função técnica dentro da prefeitura, no geral. Então ele era um secretário, alguma coisa que fazia, que não, em geral não dava tanta visibilidade, porque ele nunca teve pretensão de cargo eletivo, né? Então ele não queria ser vereador nem nada disso, e ele era técnico ali dentro. Então ele era contratado para isso, né? E aí, claro, às vezes ele ia para um lugar, daí não dava certo a campanha, daí tinha que voltar, daí a gente ficava mudando de cidade, de região, né? Então por isso que até meu pai faleceu quando eu era bastante jovem ainda, né? Eu tinha 15 anos quando ele faleceu, foi em 2000. E até o meu pai falecer, a gente ficava o tempo inteiro trocando de lugar, né? Então eu acompanhei muito, conversei com muito prefeito de um monte de lugar, participei dos bastidores de campanha para para governador lá do Mato Grosso do Sul e outras coisas assim, né? A gente estava sempre nos bastidores ali vendo, daí por isso que eu viajei bastante. E como que foi crescer nesse meio, aproveitando que tu falou de bastidores da política, como que foi? Tu acha que isso influenciou também na carreira que tu quis seguir depois? Sem sombra de dúvidas, assim, tem algumas questões, assim, que... Bom, tem várias... Primeiro que eu sempre fui muito tímido, né? E isso o meu pai tirou na marra, né? Porque, por exemplo, né? Situações que eu tive que vivenciar. Chegou lá em casa, pintava, sei lá, uma coligação política lá, ia fazer uma reunião, aí chega um prefeito de uma cidade lá em casa. Quem que fazia a sala pro prefeito? Eu, né? Eu tinha que ficar lá conversando, né? Trocando uma ideia e tudo mais. E aí, só que, né? Enfim, eu criança lá, sei lá, com 11, 12 anos. E aí eu acompanhava meu pai em tudo que era coisa, então eu tinha uma noção, então eu escutava muito, né, e aí eu conseguia absorver, escutando, tentar me comunicar com as pessoas mais velhas, assim, sobre assuntos que eram relativamente pertinentes, assim, para entreter a pessoa. Então, sem dúvida, né, isso
né, me moldou a minha forma de pensar, os meus interesses, né? Até minha formação em ciências sociais não vem por acaso, né? Márcia, assim, ainda estou curiosa do teu contexto ali. Você tem 2 irmãos, tu lembra do que vocês brincavam? Tinha esse tempo de leitura? O que tu assistia na televisão? Que música era? Sim, sim. Ali início dos anos 90, digamos assim. Final dos 80, início dos 90. Bom, sim, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? São a gente brinca que a mãe não é programado, mas acabou saindo programado de 5 em 5 anos. Então eu tenho minha irmã que é de 75, o meu irmão é de 80 e eu sou de 85. Então a cada 5 anos minha mãe e meu pai faziam um filho, né? E a minha irmã, né, ela como era 10 anos mais velha, então ela assumiu, quando era criança, uma figura um pouco materna, né? Então ela me cuidava e tudo mais, e o meu irmão já não. Meu irmão era irmão, assim, que a gente brigava muito, discutia muito, tinha essas questões, assim, né? Mas a gente, por exemplo, muito de influência musical foi por causa dos meus irmãos, isso sem sombra de dúvida, né? Principalmente do meu irmão, né? O meu irmão, ele gostava muito de rock, né? De Pink Floyd, de Metallica. Então, eu muito novinho tinha fitas, né? Na época não tinha nem... O CD estava chegando, né? Tu não conheceu as fitas, eu acho, Leandro, só nós. Eu lembro de brincar com as fitas, botar um lápis ali e puxando as fitas, né? Certamente era muito errado. Tu chegou a esperar a música na claro, rádio pra gravar, mas... eu gravava na rádio, então eu tinha uma fitinha que era as que eu gostava, daí tinha... Era bem eclético, né? Tinha algumas músicas do Metallica, daí tinha Biquíni Cavadão, que eu gostava na época também. Então, daí tinha o lado A era Metallica, o lado B era Biquíni Cavadão. Daí tinha um Discman, né? Que mistura. O Discman era um sucesso, né? Um Discman que daí botava a fitinha ali e ficava escutando, né? Que agora, bom, tudo no celular, né? Mas, daí tinha que gravar, ficava esperando na rádio, daí às vezes vinha... botavam anúncio no meio da música, daí tinha que esperar de novo passar para não gravar. Era uma diversão aquilo lá, né? Mas escutava muita rádio, né? E na televisão, o que tu assistia? Tu gosta de quadrinhos? Sim. Quadrinhos foi uma coisa que eu lia quando era criança, né? Eu tinha... quando a gente se mudou para aqui, para Santa Maria, eu tinha um vizinho meu que comprava muito, né, e quadrinhos e tal, e eu era muito amigo do irmão mais novo dele, então a gente ia pra casa dele, ele deixava a gente ler as coisas, daí eu comecei a ler, depois comecei a comprar, mas eu acompanhei um pouco de história em quadrinhos, essas tradicionais, né, que agora vira da Marvel e tudo mais, mas isso é uma coisa que eu redescobri adulto, né, quadrinhos é uma coisa que eu comecei a ler nos últimos 5 anos, porque daí eu descobri que existe toda uma literatura em quadrinhos para adultos, né, que não tem nada de super-herói. Uma coisa que eu não gosto muito é de super-herói, na minha concepção, pelo menos, né, o ser humano não precisa de superpoder para ser grandioso ou ser transformador, né, ele precisa só ser ser humano, né, fazer coisas, ser inventivo, criativo. Então eu acho na minha cabeça é uma saída muito simplista, tu dar um superpoder para alguém para fazer alguma coisa, não precisa, né? Para mim é preguiçoso esse tipo de subterfúgio. E aí eu comecei a voltar a ler, eu li agora tem umas coisas fantásticas, tem documentário em quadrinhos, né? Uma coisa que eu li esses tempos atrás e outras coisas. Mas nessa época, quando eu era criança, assim, eu lia Batman e Homem-Aranha e Conan, eram os 3 que eu gostava de ler. Espada Selvagem do Conan eu gostava bastante. E que eu comecei a ler, e claro, né, associado a isso, eu comecei, em casa sempre teve bastante livro, então lia Júlio Verne, né, tinha Érico Veríssimo, a gente tinha a coleção completa dele, então, não tem ainda, né, daí lia Érico Veríssimo, li acho que uns 10 livros do Érico Veríssimo. E aí a gente foi lendo. São coisas assim que marcam, né? Sim, e dentro de casa, isso é uma coisa que vem do meu pai, né? Tudo que era relacionado à arte e à literatura e coisa do gênero, ele fez o que pôde pra gente ter. Então, eu tenho interesse em tocar não sei o quê. Surgiu um instrumento.
né? Tanto é que meu irmão, uma época, tinha, eu quero tocar gaita. Nunca tocou gaita, mas tem uma gaita em casa, né? Isso é o outro detalhe, né? Meu pai era muito amigo de muito músico tradicionalista, né? Então, por exemplo, essa gaita que o meu irmão tem, o Borghetti tocou nela, o Porca-Véia, essas figuras, eventualmente apareciam na nossa casa e ficavam lá algum tempo, né? Márcio, e daí tu nos contou que o teu pai faleceu, tu tinha 15 anos, e mesmo assim ele deixa um legado, né? Ele deixou uma marca em vocês. Meu pai fez muita coisa, né? Era muito intenso, assim. O que tu herdou dele, assim? O que tu acha, assim, olha isso, quando eu faço isso, todo mundo diz que eu tô falando ou fazendo igual ao meu pai. Em termos de forma de agir e tudo mais, eu não trejeitos, né? Eu não herdei tanto dele. Né, quem acabou herdando mais foi meu irmão. Meu irmão do meio quase uma cópia do meu pai, assim, né? Ele ficou muito parecido com ele. Algumas pequenas coisas, assim, que o pai legou, assim, para mim, principalmente, né? Uma coisa que ele... Enfim, como ele sempre trabalhou em prefeitura, a gente trabalhou muito de graça para a prefeitura, né? Meu pai tinha essa coisa de fazer a gente botar a mão na massa, trabalhar, né? Desde muito criança. E uma das coisas que ele fez, importante, assim, é da gente... se a gente tem, por exemplo, tem uma trilha que a gente está fazendo e surge qualquer coisa, algum desafio, ele nunca deixou a gente falar que a gente não sabe. Né? Ela é sempre tu não sabe ainda, vai sentar e vai estudar. Então essa coisa de perseverar a despeito de qualquer coisa, estudando, correndo atrás, se virando, contactando outras pessoas, aquela coisa, dá teu jeito. Ele sempre chegava assim, eu quero que tu faça tal coisa, mas eu não sei fazer isso, dá teu jeito. Resolve, né? Ele não queria saber como é que eu ia fazer, ele queria que resolvesse. Então isso começou, sei lá, quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, né? E foi a vida inteira. E fora outras coisas, né? O pai sempre... trouxe tudo que tinha de tecnológico a gente tinha em casa, desde sempre. Então, por exemplo, o primeiro computador que a gente teve em casa foi de 85, né? Quando as pessoas nem imaginavam ter computador, a gente já tinha computador pessoal, já tinha que programar e tal, era um MSX, né? No início da década de 90, a gente tinha um PC normal e um Macintosh, acho que foi o primeiro Macintosh de Santa Maria, foi a gente que teve, se eu não me engano, na época. Então, essas coisas, ele se virava pra gente ter, porque ele tinha na cabeça dele que, não, quanto mais conhecimento os filhos tiverem e mais acesso à tecnologia eles tiverem, mais na frente eles vão estar, né, enfim, se virar na vida depois e tal. Então, essa coisa de gostar de tecnologia, esse tipo de coisa, veio dele, sem sombra de dúvida. Ele tinha essa pressa, né, de implantar em vocês essa característica. Nós temos um quadro aqui no programa, diagnóstico, que são especialistas, né, não é um médico, não vai vir aqui um médico fazer um diagnóstico contigo, olhar a pressão arterial e tal. Mas são especialistas em Márcio Medeiros que mandaram alguns áudios, Leandro, revelando, né, coisas importantíssimas e bem sérias. Opa! É um dos momentos mais marcantes do DNA, né, Lu? Nós vamos então para os 2 primeiros. Márcio Medeiros é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito como pesquisador, como professor e uma pessoa de gostos variados, múltiplos interesses. Uma das coisas que eu me lembro dele, por exemplo, é dele vestindo a sua camisa vermelha, que lhe dava um ar de Exu, na loja de produtos esotéricos da namorada, aprendendo a ler tarô. Inclusive, se ofereceu para prever o meu futuro. Felizmente ou infelizmente, ele acabou seguindo a carreira acadêmica e continua sendo uma pessoa bastante iluminada. Um grande abraço. Fala, Márcio. Nos pediram aqui para mandar áudios contando histórias tuas, mas eu tenho que dizer que as histórias que eu tenho para contar sobre ti não podem ser transmitidas nesse horário. Brincadeiras à parte, o Márcio aí é um excelente profissional, um grande amigo, conheço dele já há muito tempo, nem lembro mais quanto tempo, e é um excelente amigo, parceiro de várias empreitadas aí, e um excelente profissional, um excelente sociólogo, um pesquisador dedicado, e certamente a equipe aí da rádio está muito bem servida com o Márcio como, né, mais um membro aí da equipe. Um abração aí, Márcio, e até. Quem são essas pessoas, Márcio? O Marcos Palermo e Luiz Guilherme Canfield. Olha aí, esses mesmos. Essas são 2 figuras aí, amigos de longa data, né? O Marquinhos é uma figura rara, né? Esse dia que ele estava comentando aí, foi um dia que eu estava lendo, na verdade,
a minha esposa, né? Ela tinha comprado Angelus ali no Santa Maria Shopping, né? E tinha aquele mezanino em cima, né? Então ela estava atendendo ali embaixo e em cima era como se fosse um depósito, enfim, não estava nada ali. Eu estava esperando ela fechar o expediente para a gente ir embora, né? E aí eu estava ali sentado, né? Lendo um livrinho e tal. Aí o Marquinhos estava de fato com a camiseta vermelha, né? Aí o Marquinhos chegou lá e aí tava com umas cartas de tarô, né, em cima da mesa, que alguém tinha lido tarô antes, uma coisa assim. Aí eu brinquei com ele: ei, Marquinhos, quer que eu leia a tua sorte, né? Daí ele ficou dando risada uns 3 dias. Ele não esqueceu. Não. Era uma curiosidade, inclusive, tu chegou a aprender? Não tenho habilidade alguma nessa parte, assim, mas eu fiz essa brincadeira com ele, ele lembra até... Não, esse relato ele lembra... Eventualmente, uma vez por ano, pelo menos, ele lembra. Guilherme também tinha suas revelações, né, para nos contar aqui. Vamos, então, para um breve intervalo, gente, e voltamos já para conversar mais um pouco com o Márcio Medeiros. Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas para decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas, Goods e Cook, ainda mais criativas, em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Leandra Kruber e sigo aqui do lado da minha colega Luísa Neves e do nosso entrevistado de hoje, o Márcio Medeiros.
Vamos continuar então a nossa série de entrevistas e de conversa aí. A gente falava antes nos bastidores, né, Márcio, sobre as ciências sociais. Uhum. Tu é formado, graduado em ciências sociais, e dentro das sociais existem 3 áreas, né? Queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso, qual foi a que tu decidiu seguir, né, na pesquisa, na tua carreira. Claro. O curso aqui, algumas universidades têm esse modelo de formação, né? Outras não. Aqui na UFSM, eles têm um curso de Ciências Sociais, que são 3 áreas de conhecimento, na verdade, né? Quem se forma em Ciências Sociais vai se formar em Antropologia, Ciência Política e Sociologia. São essas 3 áreas de conhecimento que são bastante... Elas dialogam muito entre elas, porque elas têm, não é exatamente uma origem comum, mas elas têm pontos de diagnóstico, formas de atuação, metodologias de trabalho muito parecidas, né? Então elas dialogam, mas elas não são exatamente a mesma coisa, né? E outras universidades, claro, vão separar isso, né? A Universidade de Brasília, onde é que eu fiz meu doutorado, lá é separado, né? Cada área de conhecimento é separada. Vamos começar, vou deixar a sociologia por último, né? A antropologia, por exemplo, né, é uma área que trabalha mais com questões culturais. Então ela vai estar mais preocupada com cultura, tem uma área tradicional de religião, né? Trabalha muito com cultura popular, enfim, ela está... O grande objeto da antropologia é a cultura, né? E como essa cultura interfere na vida das pessoas, na sociabilidade e tudo mais. A ciência política, ela trabalha mais em instituições, né? Então, essas instituições políticas, o Estado, o legislativo, os modos de operação, os sistemas de votos dentro do legislativo, como é que vota, como é que não vota, quem está vindo, qual é a fidelidade partidária, se tem ou não tem. Então, é mais nesse âmbito, né, das instituições políticas. E a sociologia, ela trabalha analisando a sociedade, né? E ela meio que está no meio do caminho entre a antropologia e a ciência política, né? Porque dentro da sociologia tem também o debate sobre sociologia política, por exemplo, que vai trabalhar mais os aspectos sociais, né? A cultura política e tudo mais, um pouco menos as instituições, mas ainda vai trabalhar um pouco as instituições. Dentro da sociologia tem também estudos sobre tribos urbanas, por exemplo, que vai dialogar com a antropologia. Então a sociologia, ela está no meio do caminho, até por isso que eu acabei indo para esse ramo, né? Que antes de eu fazer ciências sociais, eu fiz técnico em geoprocessamento, que é uma coisa que, enfim, não passei no vestibular, eu queria fazer física, na verdade, na época. E aí, quando eu fiz esse técnico em geoprocessamento, né, quando estudei muito naquela época, enfim, fiz toda a formação, fui muito bem nas provas e tal, e aí eu consegui vislumbrar o fim do geoprocessamento. Por exemplo, se eu estudar mais, sei lá, 3 anos por aí, me dedicar em tal e tal aspecto, eu não vou ter mais muito o que aprender. Claro, tem sempre atualização e coisa assim, mas eu consegui ver um horizonte que tinha fim, né? Aí eu fui para ciências sociais porque não tem fim, né? Eu posso estudar a vida inteira que eu não vou... Ser humano ninguém entende, né? Então eu posso estudar a vida inteira que eu nunca vou... Márcio, e aqui em Santa Maria, os desafios da tua profissão? São variados, né? Ciências sociais, ela é aqui no Brasil a gente não tem ainda, né, em sentido geral, a profissão de pesquisador. Pesquisador não existe como profissão, né? A gente tem em tese, né, dentro da universidade lá, que faz alguma coisa, mas a profissão efetivamente não tem. Que isso era uma possibilidade, né, de atuação. Algumas pessoas em outros cidades, né, por exemplo, tem alguns amigos que estão no Rio de Janeiro, até outros que estão em Brasília mesmo, nesses lugares, como tem aqueles centros de pesquisa, né, o próprio IBGE e outras coisas, então eles conseguem ter emprego, né, fazendo pesquisas, trabalhando em núcleos e tudo mais. Aqui não tem muito isso, né? Aqui em Santa Maria, por exemplo, as saídas são ir para a área educacional, né, tanto da aula em escolas, né, que é uma possibilidade, quanto dar aula em universidades, né, tanto na UFSM quanto nas privadas, né. Então fica mais restrito a isso, né. E aqui, trabalhar com pesquisa propriamente dita, fica também restrito, ou a pessoa está vinculada a uma pós-graduação, fazendo alguma coisa, ou ela é um professor da federal mesmo, até porque para trabalhar, né, assim, claro,
por exemplo, existe sociologia dentro do direito, existe sociologia dentro da comunicação, que a gente estava conversando antes, né? Tem várias áreas de conhecimento que tem sociologia. Mas, assim, a demanda maior é sempre no curso de Ciências Sociais, ou curso de Sociologia, coisa do gênero, que só tem um, né? Na verdade, que é no FSM. Então, é bastante restrito aqui, né? A atuação, infelizmente, né? E tu decidiu tanto pela pesquisa quanto pelo ensino? Como é que foi isso, assim? Bom, essa é a primeira questão. Eu gosto de coisas que não... Eu me incomodo, né? Eu achar fim nas coisas. Eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, isso é uma coisa que faz parte de mim. Então, quando eu vislumbro um limite para aquele conhecimento, isso me incomoda profundamente, né? E dentro das humanas não tem limites, né? Não tem como tu estabelecer, se eu entender isso aqui, eu não tenho mais o que aprender. Isso não existe, até porque as coisas mudam o tempo inteiro, né? A sociedade... Bom, é só pegar a sociedade nos últimos 3 anos, né? Não precisa nem pegar muito longe, mudou completamente, com pandemia, redes sociais e tudo mais. Então, sempre tem coisas para estudar, né? E como é o professor Márcio? O professor Márcio é um amigão, o professor Márcio é exigente, o professor Márcio... Olha, depende o dia, né? Eu gosto de transitar nesse processo aí, né? Porque, bom, eu tenho uma preocupação profunda em que os alunos aprendam, né? Então, isso é uma questão. Daí, como é que eles vão aprender? Aí depende a turma, depende o aluno. Já tive situações em que eu tive que ser um pouco mais duro, um pouco mais ríspido. Era uma turma mais complicada e eu não tinha que ser assim. Outras turmas eu posso ser mais tranquilo, né? Depende do cliente, né? Porque não tem como a gente dizer assim... Isso é uma coisa que a gente ganha essa habilidade como professor, que a gente tem que mais se adaptar à turma do que a turma se adaptar a gente. Porque são realidades diferentes, né? Eu tento sempre entender o aluno, né? Isso é uma coisa que eu tento fazer, porque às vezes, por exemplo, um aluno, sei lá, aconteceu alguma coisa em casa, uma briga familiar, alguma coisa, e o aluno tá com muito mau humor, te fala alguma coisa e ele te responde na aula. Mas tu sabe que aquele aluno não é assim, porque tu já percebeu esse tipo de coisa. Aí por que eu vou ser estúpido com o aluno, né? Eu vou recriminar ele. Não, eu tento entender o que está acontecendo, né? Então eu sou mais nesse conciliador, talvez, tentar compreender os alunos, é mais essa dimensão assim que eu tento ir, né? Márcio, daí da leitura aos quadrinhos, o filme, pensou em fazer física, daí foi, né, para sociologia. Onde que entrou as artes marciais na tua história? Isso entrou no doutorado, né? Eu estava lá em Brasília e... Enfim, eu fiquei na casa de um amigo meu, que ele estava fazendo pós-doc na França, com a família, e aí deixou a casa para ficar morando, fiquei morando sem pagar aluguel, lá foi muito, muito boa essa época, e do lado da casa tinha um dojo, né, de ninjutsu. Aí eu, sempre gostei de arte marcial, pratiquei um pouquinho quando era criança, quando eu fiz taekwondo um pouquinho, mas nada muito sério, assim, fiz acho que um ano e meio de taekwondo quando era criança, mas era bem novinho, sei lá, tinha uns 6, 7 anos. E aí eu resolvi, vou fazer arte marcial porque eu preciso fazer alguma coisa. Eu tava, como é que a gente brinca? Eu tava aqueles mago barrigudo, né? Que era mago, daí ficava aquela pança, né? De falta de atividade física mesmo, né? E aí eu comecei a fazer e tudo mais e peguei gosto, né? Daí eu vim pra cá, pra Santa Maria, não era faixa preta ainda, né? Eu vim pra cá, eu era faixa azul. Aí eu montei um grupo de estudo aqui com a autorização do presidente da escola. Aí fui desenvolvendo esse grupo de estudo. Aí depois, né, passei pra faixa marrom, peguei a faixa preta e aí agora tenho o meu grupo aqui já bem estabelecido. Acho que a gente já tá em 15 pessoas treinando. E vários graduados, agora tem várias faixas marrons já, tem um grupo bem organizado em Santa Maria. E aí isso entrou na minha vida, né? De Brasília, assim, tem 2 coisas que são bastante importantes para mim, que eu acabei criando lá. Uma delas é o ninjutsu, né, que faz parte da minha vida, e outra, por causa do ninjutsu, eu comecei a frequentar um centro budista lá em Brasília, né? E o budismo também foi muito importante, a meditação e tudo mais é muito importante na minha vida também. Isso ajeitou minha cabeça, assim, vamos colocar assim, né? Leandra, nós temos mais 2 diagnósticos. Vamos ouvir então os próximos 2 áudios aí sobre o Márcio. Oi, Márcio. Aqui é o James, um dos poucos amigos que eu fiz bebendo leite.
um bolacha Maria, por sinal, mas um dos meus melhores amigos. Sucesso, meu caro. Parabéns por todas as conquistas e que o melhor venha para você no futuro. Um grande abraço. Oi, tudo bom? Eu sou o Jackson. Então, falar um pouquinho do Márcio. Márcio é um dos meus melhores amigos há muitos anos. Conheço ele há uns mais de 20 anos, né? O Márcio Felipe, sim, ele é Felipe também. É um cara muito legal, muito tranquilo, consegue deixar a gente em paz, tem muita paciência. Para aqueles dias que a gente tira a paciência de alguém, a gente não consegue tirar a paciência do Márcio. Ele vai seguir sempre tranquilo, pensando, organizando as coisas, ou porque ele tá pensando em outra coisa e não tá nem aí porque tu tá falando. Márcio é um pessoal muito especial, que eu amo muito, e vou sempre ter muito carinho, né? Espero sempre que ele seja muito, muito feliz. Quem são, Márcio, essas pessoas? O James Almeida, grande amigo meu, e o Jackson Pérez, né? Eles são dois grandes amigos, né? O James é meu amigo desde 93, então vai fazer quase 30 anos, né? Ano que vem faz 30 anos, né? Ano que vem faz 30 anos. Ele é meu amigo há muito tempo, é um grande amigo meu, uma pessoa fantástica. Hoje ele trabalha lá em Campinas, né? Naquele projeto novo, numa universidade nova que tem junto com o acelerador de partículas, com o Sirius, né? O James é um super físico, né? Eu e ele, a gente já queria fazer física, né? Quando a gente era muito amigo, a gente tinha essa coisa de, não, vamos fazer física e tudo mais. Até porque eu tenho dislexia. Isso é uma coisa meio antagônica, né? Escrevo, né? E trabalho, tenho dislexia. Por isso que eu me dava muito mal na escola em humanas, né? E me dava muito bem nas exatas, né? Por isso que eu queria ir para as exatas, né? E acabei mudando de rumo, né? Acabei indo para sociologia. Mas essa amizade com o James permaneceu, né? Até parte da minha tese de doutorado tem auxílio dele ali em algumas questões mais de mas carro. A conversa tá boa, mas nós precisamos chamar o comercial mais uma vez. Até mais. A DOC Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio DOC Imóveis nas redes sociais. Vestibular Contínuo FISMA. A carreira dos seus sonhos começa aqui. Ingresse na FISMA com bolsa, financiamento ou crédito educativo. Aproveite a melhor oportunidade de iniciar o ensino superior. Inscrições abertas para os cursos de Administração, Enfermagem e Psicologia. Saiba mais pelo WhatsApp 991 33 7409. Acesse fisma.com.br/vestibular. FISMA, viva aqui a sua melhor escolha. Santa Maria conta agora com a primeira funerária PET do interior do estado. O Memorial PET São Martinho oferece serviços de despedidas, cremações PET e planos PET. Eles fazem parte da nossa família e nada mais justo que prestarmos uma despedida digna, respeitosa e sem prejudicar o meio ambiente. Memorial PET São Martinho, Rua Duque de Caxias, 1970, 55 32 17 84 88. A despedida que seu pet merece. Bom dia, cidade! Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado. A partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados.
referência no mercado, projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santamariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado da minha colega Leandra Kruber e do nosso entrevistado de hoje, Márcio Medeiros. Nós estávamos discutindo aqui o que priorizar, porque o tempo é pouco. A gente tem muitas curiosidades, quer falar de tudo um pouco. Mas a Leandra quer falar sobre a nossa cidade, Leandra. Pois é, tu passou por várias cidades, teve diversas mudanças, mas tu tá em Santa Maria, né? Eu queria saber, assim, a importância da cidade para ti, o que Santa Maria significa na tua carreira, na tua vida. Bom, Santa Maria é uma cidade que... Foi a cidade que eu morei mais tempo, né? Eu morei um pedaço da minha infância e depois de 2000 até 2013, depois voltei para cá, enfim, é a cidade que eu permaneci mais tempo, né? Então ela é uma cidade que muito querida para mim, eu tenho muitos amigos, embora vários amigos não estejam mais aqui, né? Os que já falaram, os últimos que falaram pelo menos, né? Só o Luiz Guilherme que é fixo aqui, né? O Jackson, meu grande amigo, né? Mora em Porto Alegre, o James está morando em Campinas, né? O Marquinhos está morando no Rio de Janeiro agora. E são pessoas que... Mas todos voltam para cá, né? Isso é uma outra coisa, que as famílias estão aqui, né? Então, um pouco foi isso. A minha família também está morando aqui, né? Minha irmã com os meus sobrinhos, a minha mãe. Então, eu acabei voltando para cá, né? Depois que o tempo lá no doutorado terminou, né? Eu acabei vindo para cá para ver o que eu pensava, onde é que eu ia, o que eu fazia da minha vida. E as coisas começaram a acontecer aqui, né? Começou a aparecer emprego, as coisas começaram a se desenrolar e eu acabei permanecendo por aqui, né? Pelo menos por enquanto, né? Mas é a cidade da família, assim, né? Vamos colocar assim. É a cidade que eu gosto, né? Eu queria também dar uma contrapartida para a cidade aqui. Né? E na pandemia, tu iniciou um podcast. Exatamente. Conta pra gente desse projeto, como é que ele tá. Então, eu dou aula em algumas escolas, né? E durante a pandemia as aulas ficaram remotas. Então, tava uma situação um pouco difícil das coisas acontecerem, tudo muito parado, e aí eu pensei, né, bom, eu pensei, criei um canal no YouTube para colocar as aulas e tudo mais, né, fazer as aulas para gurizada, deixei público também, pensando bastante nas pessoas de escolas públicas que às vezes não estavam tendo aula, né, então para elas terem algum acesso. Até nesse momento eu participei eu fiz um trabalho voluntário numa ONG lá em São Paulo, daí fornecia material para eles e tudo mais, eles podiam assistir, tinha uma casa lá que as pessoas podiam ir para assistir os vídeos, né, estudar, e aí junto com isso eu pensei em fazer esse podcast para trazer de um lado, né, trazer informação, fazer uma espécie de divulgação científica de sociologia, que é uma coisa que tem pouco na internet, embora tenha vários podcasts de divulgação de sociologia, tem pouco. E também para me sentir vivo academicamente falando, né? Porque como eu estava dando aula em escola, na pandemia estava um pouco fora de contato, né? Até porque as universidades todas pararam, né? Minha vida ficou um pouco estranha nesse processo. A primeira temporada do podcast foi só entrevistas, né? Então eu peguei as pessoas que eu gostava muito, né? São grandes pesquisadores que dão aula em várias universidades do país e para eles conversarem sobre os temas de pesquisas deles, né? Então eu tenho lá... É bem eclético, né? Tem sobre racismo, tem sobre
Bitcoin, né? Tem um amigo meu que é um dos maiores especialistas brasileiros, mundiais, inclusive, sobre Bitcoins. Ele tem uma fala dele lá sobre a pesquisa dele. Tem um outro sobre política na China, né? Com a Valéria, que é uma professora do UFABC. Então eu fui fazendo esses podcasts, essas entrevistas no início. Só que entrevista também tem um limite, né? Porque tu começa a entrevistar as pessoas, acaba os amigos, né? Uma hora os amigos mais próximos já não tem mais muitos para colocar ali para falar e tal. Ou eles estão com a agenda apertada e começa a ter essas dificuldades, né, da gente conseguir gente para falar no podcast. Aí, junto com o Luiz Guilherme, que é a figura que falou antes, né, a gente montou digamos, a segunda temporada do podcast, né, que é eu e ele falando sobre temas diversos, né? Então a gente estabelece uma pauta, né? A gente já falou sobre política, sobre o que é ciências sociais, tem um vídeo explicativo sobre isso, sobre o que é política, né, o que é minorias, né, o conceito de minorias, e a gente vai trazendo esses debates para dentro do podcast para explicar, porque as pessoas, quando a gente fala de sociologia, as pessoas confundem a palavra com o dicionário, né, e tem uma diferença muito grande entre um termo do dicionário e um conceito, né, um conceito ele é muito mais amplo, está dentro de uma discussão, e as pessoas não sabem, né, então a gente tenta fazer essa divulgação nesse processo para deixar público, né. E para quem ficou curioso, assim como a gente, como que ouve, onde que procura, qual é o nome? Imaginário Sociológico, né? E ele tá no Spotify, tá no YouTube, tá em vários canais, né? É só procurar lá que tem tanto a primeira temporada... no YouTube não tem a primeira temporada, ele é só no Spotify, só de áudio, né? Depois que a gente começou a colocar a parte de vídeo. Mas no Spotify tem todos lá os episódios, né? Todas, Google Podcast, todos esses sistemas aí de podcast, ele tá lá disponível, né? Márcio, antes da gente falar um pouco dos teus artigos, que eu gosto muito, por sinal, eu quero ouvir mais dois depoimentos. Vamos ouvir mais 2 depoimentos e depois nós vamos falar do Márcio, escritor. Professor doutor Márcio, o ninja cientista, amigo de longa data, desde o tempo do colégio, está entre os top 10 dos meus amigos mais antigos e de todas as pessoas que eu conheço que mantêm um relacionamento há mais tempo. Um homem extremamente fiel, sério, né? Um baita amigo. Fique tranquilo, doutor Márcio. No dia 8 não teremos carro de som com anjinhos. Não, fique tranquilo. Mas a pergunta que não quer calar é: e o ginseng? Um grande abraço. Olá, meu nome é Humberto Trevelin. Sou professor de artes marciais tradicionais japonesas, né? No caso, ninjutsu e bujutsu, arte ninja samurai. Para quem não sabe, eu sou sensei do Márcio San. Ele está comigo aí há mais ou menos 10 anos. E ele, nesse trajeto, compreendeu a essência do ninja, né? A palavra ninja é aquele que resiste, aquele que persiste, aquele que age com resiliência e perseverança, né? E Márcio San, como como pessoa, né, como um grande irmão da minha vida, ele traz essas virtudes aí fortemente e hoje, à frente de um dojo, de uma escola de artes marciais, transforma pessoas, dando aí resistência e perseverança. É uma honra tê-lo ao meu lado. Grande abraço, meu querido. Fique com Deus. Um beijo no teu coração. É o Jerônimo e o Sensei Humberto. As artes marciais te trouxeram também amigos. Ah, sem sombra de dúvidas, né? A gente, com as artes marciais, eu tenho quase uma segunda família, né? Não só com o Sensei Humberto, mas com os meus alunos, né? A gente é uma segunda família mesmo, assim, né? Tá sempre junto, um ajuda o outro. É um ambiente muito legal, né? Muito, muito legal, né? E que, bom, são coisas que mudaram a minha vida, de fato, assim. Eu posso falar com convicção, né, que tem 2 Márcio, né, um antes e um depois das artes marciais. Isso não tenho dúvida. E o Sensei Humberto foi um dos grandes responsáveis por essa mudança, né. Ele é um amigo muito querido, um grande sensei, né. Ele é que é essencial, né. Os amigos são essenciais. Márcio, eu tenho o privilégio de ler os teus textos toda semana, antes, inclusive, dos leitores, por editar a página de opinião, página plural, e também agora tu integra o nosso sala de debate.
os teus textos, o que te inspira a escrever, e se tu pensa em reuni-los e, de repente, fazer uma publicação, um livro, alguma coletânea? Pois é, eu não pensei nessa parte de fazer uma coletânea, porque eu sempre numero eles, já são 73, né, que eu já publiquei, né, com o próximo sábado, né. Então, tem bastante já, né, dá algumas páginas nesse processo aí. E eu tento, assim, minha preocupação é sempre pedagógica, né, então eu nunca... Pode ver que os textos, mesmo quando eu trato de questões mais polêmicas, como política, eu nunca quero bater num lado, eu sempre tento sair pelo lado da reflexão e da ponderação, né? Então, eu me preocupo muito mais que as pessoas pensem, né? Porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, é um mundo muito da polarização, que as pessoas têm muita resposta pronta, né? E as pessoas, quando tem muita certeza, ela tem algum problema, né? Porque o nosso mundo que a gente vive não tem certeza, né? Quem imaginava que a gente ia estar numa pandemia há 3 anos atrás? O mundo não tem certeza, né? Quando a gente tem certeza é porque alguma coisa a gente está fazendo errado, né? Ou a gente está muito convicto do que o nosso projeto vai dar certo, ou alguma coisa a gente fez. A gente tem que sempre estar com um pouco de dúvida, né? Dúvida não é ruim, né? E dúvida não é insegurança, é uma outra coisa também, né? Porque as pessoas falam, então eu tenho que ser inseguro. Não é ser inseguro, né? Sempre ter aquela pulguinha atrás da orelha, mas será que isso que eu estou pensando está certo? Será que essa solução que eu estou dando é melhor? Às vezes a solução que a gente dá para alguma coisa... Pode ser para aquele momento. Ela resolve o problema, mas ela não quer dizer que é a melhor solução, né? Ela poderia ter outras soluções para aquilo que resolveria melhor, né? A gente toma as suas decisões, arcar com as consequências, mas pensar sobre isso, né? Refletir sobre essas coisas. Então, o que me motiva, no geral, é proporcionar isso, né? É proporcionar um pouco de reflexão, pensar sobre questões, esmiuçar um pouco determinados temas, né? Então, como é um artigo bastante curto, minha ideia sempre é essa, né? Sempre deixar o leitor com uma pulga atrás da orelha, né? E eu acho que, bom, na medida do possível, pelo menos as pessoas mais próximas que leem sempre dá esse feedback, assim, de que elas ficam pensando depois que leem. Então, essa é a ideia, né? Vamos ouvir mais 2 depoimentos, mais 2 áudios aqui para o Márcio. Bom, o que falar do meu irmãozinho mais novo, né? É o meu amigão, um presente, assim, que eu ganhei. Nós temos 10 anos de diferença, mas hoje em dia é o meu melhor amigo, é com quem eu posso contar para tudo, é com quem os meus filhos podem contar. É meu instrutor de artes marciais, meu sensei, meu amigo, meu irmão. A gente está sempre junto, né? Seja para tomar uma cerveja, seja um para ajudar o outro, um para dar suporte para o outro. A gente sabe que sempre que precisar, um vai estar ali para dar o suporte para o outro. Então é uma pessoa que eu amo de paixão, tá? Beijos, maninho, e que a tua trajetória sempre seja maravilhosa, como vem sendo. Tu conquiste todos os teus sonhos. Beijão. Falar sobre alguém com quem se escolheu estar há tantos anos é uma tarefa fácil e difícil ao mesmo tempo. É fácil porque se teria inúmeras histórias e lembranças e felizmente a maioria é alegre. O difícil é que não se tem tempo para contá-las em menos de 1 minuto. Eu prefiro então comentar as qualidades. É engraçado, inteligente, sagaz, com excelente senso de humor. Um cozinheiro de mão cheia, responsável, comprometido, disciplinado, um super dançarino enquanto limpa a casa, apaixonado por ensinar e aprender. Enfim, que bom que nos encontramos. A vida fica mais divertida na tua companhia. Uau, Márcio, de quem são essas vozes? A Melissa, né, minha irmãzona, e a Alice, né, minha esposa, namorada, né, enfim, a gente já está desde 2001. A gente tá junto, então faz algum tempo, né? E olha que lindo que ela falou, que a maioria dos momentos são felizes, isso que é importante. Márcio, agora a gente está finalizando, olha aqui, nós estamos a 30 segundos do final do nosso DNA de hoje. Faltou tempo, Leandra? Faltou, a gente certamente teria muitas questões para fazer. A Leandra tinha 8 perguntas ali que ela não fez, tadinha. Mas vai ficar curiosa, Leandra, a gente chama o Márcio outra vez. Outras oportunidades. A gente vai fazer algumas perguntas para respostas rápidas com o que vier à cabeça, um bate-bola. Olhando para trás, Márcio, do que tu se orgulha nessa trajetória? De ter ajudado as pessoas. Eu acho que isso que mais fica. Tu tem
algum arrependimento? Arrependimento? Não tenho, porque mesmo as coisas que não deram certo me geraram aprendizado, então me arrepender de alguma coisa, não. Uma saudade? Aí tem várias, né? Tem do pai, do meu avô, aí são... E um sonho? Olha, hoje eu gostaria de poder, nessa parte educacional, ser mais relevante, sabe? De poder levar a educação para mais gente, fazer mais projetos nesse sentido. Esse é um caminho que eu quero trilhar, assim, ainda, né? Que eu quero construir. E o que te dá paz? Ficar sozinho. O que te tira a paz? Injustiça. Isso é uma coisa que me irrita muito, assim. Um lugar em Santa Maria? Acho que é a minha casa mesmo. E pra gente finalizar, sempre com a mais difícil, principalmente para um sociólogo, uma palavra que te defina. Talvez respeito. É isso aí, pessoal. Finalizamos mais um DNA hoje com o Márcio Medeiros. Uma conversa muito edificante, muito com aquele gostinho de quero mais, né, da gente conversar mais. Mas o DNA fica por aqui. Agradeço a parceria da Leandra, dos ouvintes, e convido o Márcio para voltar aqui no DNA, assim que possível. Claro, com certeza. Tem bastante coisa para falar ainda. Nós queríamos falar até dos pets, não deu tempo. O DNA fica por aqui então e até amanhã. Até mais. Até mais.